Lição de número 5, como os irmãos podem perceber, estamos um pouco adiantados. A lição ainda é do dia 30 de julho, mas para nós isso é bem relevante, porque estamos bem dentro, do assunto do momento. Pode ser que até o dia 30 aconteça muita coisa, mas independente do dia que for aplicada essa lição, quando provavelmente outras igrejas, irmãos, vierem comentar sobre essas lições, os irmãos já têm um norte, vamos dizer assim, já tem algo a dizer. A gente está estudando tal lição na nossa igreja e aqui a gente já está quase terminando a revista. Então os irmãos têm sempre a acrescentar, mostrando que a gente sempre tem esse privilégio, de estarmos um pouco adiantado em relação a outros. O título da lição fala sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Vamos lá? Primeiro vamos fazer a nossa oração, Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, agradecemos a Ti nessa manhã por essa oportunidade de estarmos na Tua presença para estudarmos a Tua palavra. Agradecemos a Deus pela noite que nos deu e por essa manhã que venha a ser vitoriosa, abençoada na Tua presença, que as demais classes também possam ter uma manhã produtiva diante de Ti. Fique conosco, fale aos nossos corações através da Tua palavra, é o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos lá. Título da lição: a dessacralização da vida no ventre materno. Título da lição... Texto áureo, estou acordando ainda. E eis que meu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Lucas 1,37. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina no presente século. A leitura bíblica em classe vai ser no livro de Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 33 e do verso 39 ao 45. Vamos fazer a leitura responsiva, como é nos períodos do culto. Verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito por aquelas palavras, e considerava que a salvação seria desta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois que, eras muito ouvida pela tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Presbítero David, para o Senhor. Amém.
Amém. A introdução diz assim: Deus é o autor supremo da vida. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Ainda na verdade prática, a gente fala aqui que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina no presente século. Nós estamos estudando nesse trimestre lições que são bem atuais mesmo, com temas bem relevantes que têm se levantado nos dias de hoje. A igreja, como está, obviamente, inserida nesse contexto das coisas que acontecem no mundo, embora nós temos a palavra de Deus como direção para cada um de nós, porque quando nós olhamos nas mídias sociais, nos jornais, a gente vê muita informação. Aí levanta o questionamento no pensamento de muitos servos de Deus, mas eu devo acreditar nisso? Eu devo concordar com isso? Eu devo aceitar isso? Eu devo respeitar? O que eu devo fazer como servo de Deus diante de temas que têm surgido nos dias de hoje, da corrupção moral, da desvalorização de valores, que são fundamentais desde o princípio da humanidade, que é a família, que é a comunhão com Deus, que é essa fidelidade ao Senhor, à palavra de Deus. E como nós sabemos, o inferno, o diabo, ele se opõe a tudo aquilo que Deus ele faz. Então Deus ele vai e cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Vem Satanás e tenta corromper isso. Deus ele cria a família, vem Satanás e tenta trazer um outro modelo de família. Deus ele dá vida através dessa concepção, através da condição da mulher gerar. Vem Satanás dizendo que não, que a mulher ela tem que decidir se vai ter ou não. Então Satanás ele sempre se opõe àquilo que é de Deus. Aí o crente ele fica nesse meio, perguntando assim, de que forma que eu devo me posicionar? Nessa manhã, essa lição, vem tratando de um tema que é muito relevante, que é principalmente sobre a questão da maternidade, da mulher gerar a criança. Porque nós vemos que a cultura do aborto tem se levantado de forma muito constante. Em muitos países isso já é normal há muito tempo. Mas aqui, no nosso contexto, no Brasil, ainda isso é debatido de forma assim, muito acirrada. Não ainda foi legalizado em todos os termos por conta dos cristãos. Se formos olhar no mundo, nós somos a maioria. Mais de 2 bilhões de pessoas que existem no mundo são cristãos. A maior religião, o nome mais influente entre todas as religiões é de Jesus Cristo. Aí vai se dividir ali entre os católicos, entre os protestantes, mas aqueles que têm a fé em Jesus Cristo, somos mais de 2 bilhões. Aqui no Brasil, nós somos também predominante entre todas as religiões, quer seja católico ou quer seja protestante. Então, por conta dessas bases, dessas fundamentações bíblicas cristãs, é que ainda tem essa oposição, é que ainda não tem essa liberação igual muitos outros lugares têm. Por isso que temas não tem como deixar
aqueles que são chamados ali, né? A gente vai falar sobre a eutanásia também. Então, os crentes sabem, mas o suicídio é pecado, aquele que comete, porque o cristianismo vem abrindo os olhos das pessoas para temas como nós temos visto nos dias de hoje, que tem sido colocado ali de forma sorrateira ali na mente das pessoas, através da sutileza que nós estudamos em trimestre passado, que são meios que Satanás tem utilizado, e nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho, de ensinar. Mas meu filho está na escola dominical, meu filho está lá em cima na salinha com a professora, mas dentro de casa nós temos essa responsabilidade de levar a palavra para o pai, para a mãe, para o irmão, independente daquele que vive dentro desse nosso contexto familiar, porque aqueles, como nos diz a palavra de Deus, aqueles que não têm a palavra do Senhor ali no seu coração, quem vai chegar e vai fazer morada é o inferno. Até o crente, se der lugar ali, como o pastor fala há muitos anos aqui na igreja, o passarinho, né, chega ali, faz o ninho, já era, irmão. Só Deus mesmo para poder tirar. E aí já entra um embate, já entra uma questão mais difícil. Aqui o comentarista ele fala sobre, nesse primeiro tópico, ele fala sobre a concepção de Cristo. Nessa lição a gente vai tratar muito mais aqui sobre essa questão da concepção, da vida, desde a maternidade até alguns outros meios que as pessoas hoje têm tratado como forma banal a vida humana. Mas nesse primeiro tópico, ele fala sobre a concepção de Cristo. E vem aqui no primeiro subtópico o anúncio do nascimento, né, de Jesus. No segundo subtópico, a miraculosa concepção. E o terceiro, a bênção do nascimento. Eu não vou ler esse tópico, porque ele já é de conhecimento de cada um de nós, é só qualquer irmão que já leu ali o livro de Mateus vai saber como é que é. O primeiro subtópico aqui, sobre o anúncio, vem falando do anjo que chega até Maria e fala a ela que ela seria a mãe do Salvador. E aqui é interessante, porque nesse primeiro ponto, Maria ela tem dúvidas de como isso vai acontecer. Porque ela, como ela fala para o anjo, ela ainda estava desposada, ela ainda estava noiva, não era casada com José. E de que forma que isso poderia acontecer? Já que ela não conhecia, né, não tinha tido relação ainda, relação sexual com José, pelo fato deles não serem casados. E o anjo fala para ela que seria através do Espírito Santo, aquele que seria gerado nela seria chamado Filho de Deus, seria o Messias, o Salvador. Aqui nós vemos, nesse primeiro subtópico, algo muito interessante, porque a vida humana, desde o princípio, quando nós vemos lá, o Senhor vem através da sua palavra, dizendo os céus, a terra, a separação, água e terra, sol, dia, trevas, a noite, enfim. Ele dá ordem, o mar cria aí os seus animais, e vai lá o mar, cria os animais. Terra produz, a terra vai lá e produz os animais. Céu, vem o céu e produz ali as aves. Mas é o próprio Deus que vai, pega ali um pouco de cada coisa que existia, pega a terra, pega a água, o oxigênio e forma ali o ser humano. E através do seu fôlego vem formando o homem um ser vivente, alma vivente. Desde esse primeiro ponto, a palavra do Senhor nos mostra que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus ele vai colocar em cada um de nós atributos que são divinos, como o amor, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade. Todos esses atributos não são humanos. A tristeza também é um atributo divino. Então todos esses atributos, eles são colocados em nós. E quando o Senhor fala que nós somos a sua imagem e semelhança, não é unicamente literalmente nesse aspecto físico, mas é em tudo aquilo que está inserido em cada um de nós, quer seja a pessoa que foi criada na igreja, ou a pessoa que não foi criada na igreja, pessoas que conhecem a Cristo e pessoas até mesmo que nunca ouviram o Evangelho. Todas essas pessoas têm esses atributos divinos, mostrando que a vida é algo que importa para o Senhor. Durante todos esses períodos da humanidade, nós vemos que desde o primeiro momento, quando Eva e Adão, eles caem, eles pecam contra o Senhor, eles poderiam ser destruídos.
Porque o Senhor fala que o salário do pecado é a morte. E eles pecaram. Então, obviamente, eles iriam morrer por consequência desse pecado. Eles já estavam condenados. Mas o Senhor, através da sua consciência, através ali do seu plano perfeito, como nós sabemos, Deus ele é um ser atemporal, não está limitado ao tempo, até porque o tempo é uma criação de Deus. O Senhor já sabia, obviamente, que isso iria acontecer, embora não fosse a sua vontade perfeita, mas o Senhor, desde a eternidade, já havia preparado Cristo para morrer em nosso lugar. Então, nós vemos lá atrás, naquele sacrifício, que ele pega a pele daquele animal e faz roupa para Adão, para Eva. Lá atrás aquilo já simbolizava a morte do Senhor para a remissão dos nossos pecados. E durante todo esse tempo da humanidade nós vemos o Senhor fazendo compromisso, o Senhor fazendo aliança com o ser humano, o Senhor escolhendo o homem para que esse fosse aquele que o adorasse, o servisse e ele correspondesse a esse amor. Porque nós vemos que o amor do Senhor por cada um de nós é um amor que não pode ser mensurado. É amor incondicional. João, no capítulo 3, verso 16, fala sobre isso. Nós usamos muito essa palavra, porque entendemos ser o texto áureo da Bíblia, mostrando que o amor de Cristo por nós é um amor incondicional, um amor maior do que de uma mãe, maior do que de um marido, maior do que qualquer pessoa possa ter por qualquer coisa. O amor do Senhor por cada um de nós, ele não impõe condições. E nos mostra que durante todo o tempo da humanidade, o Senhor sempre deu oportunidades para que o homem mantivesse esse relacionamento com Ele. Nós vemos ainda ali no começo, o Senhor ele faz uma aliança com Abraão, depois de toda a humanidade estar fora dos princípios estabelecidos por Deus. Deus ele faz uma aliança com o homem. Deus ele faz uma aliança com Abraão, de que ele seria pai de multidões, de que da semente dele viria ali, obviamente ele viria o Salvador. E nós vemos que durante muito tempo, esse povo, essa aliança que foi feita com Deus, isso foi quebrado por parte do homem, isso foi levado de forma banal, porque Israel sempre pecava, Israel sempre saía desse propósito divino, mas o Senhor sempre mantinha a aliança dele, como isso poderia ter destruído, porque o Senhor ia manter essa geração perversa, pessoas que de forma consciente, de forma ali deliberada pecavam contra o Senhor, pessoas que sabiam que não poderiam, mas mesmo assim idolatravam, adoravam outros deuses, substituíam o Senhor por um boneco de barro, por um boneco de madeira que não poderia fazer nada por eles. Mas durante todo o tempo o Senhor vem mantendo essa aliança com o homem. Agora quando o anjo aparece a Maria e fala para ela que ela iria gerar o Filho de Deus, esse questionamento vem porque era o que todo judeu pensava e pensa até o dia de hoje, que o Messias iria vir através de uma concepção normal, através da relação do homem com a mulher. Mas nos mostra que o projeto divino não era para que o homem nascesse dessa semente, desse pecado original. Por isso que Jesus ele vem através do Espírito Santo. Que existem algumas pessoas que pensam, mas por que Jesus ele veio dessa forma? Porque um certo dia ele apareceu lá na tenda de Abraão, ele se alimentou com Abraão, ele já apareceu ali em forma humana. Os anjos foram até Sodoma e Gomorra destruir aquela cidade, mas ele continuou ali com Abraão, ele se alimentou com Abraão, ele conversou com Abraão. Por que ele não apareceu dessa forma e salvou a humanidade e fez tudo aquilo que ele fez? Porque desde o princípio, a vida gerada no ventre, isso é algo que agrada o Senhor. Isso é algo que glorifica o Senhor. Isso é algo que exalta o Senhor. Mas de que forma? Assim como a palavra do Senhor nos mostra que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos o que acontece lá, mas hoje a ciência moderna vem mostrando cada etapa, cada situação que acontece, nós vemos que isso de fato é um milagre de Deus. Isso não é uma condição meramente humana. Porque se qualquer coisa
sair ali do seu equilíbrio, aquela vida que está ali, ela não nasce, não se desenvolve. Qualquer coisa que aconteça ali fora do padrão, fora daquilo que foi estabelecido por Deus, aquele que está sendo gerado lá, ele não vem com vida. E aí vem até o dia de hoje a ciência tentando explicar como que aquelas células, quando se unem, forma os ossos, por exemplo. E como que o osso, até o dia de hoje, ele não se desenvolve como se desenvolve no ventre. Porque alguns animais, quando alguma parte do seu corpo é mutilado, ele vai crescer, igual, por exemplo, são os répteis, se eu não me engano. Quando alguma parte do seu corpo, um animal, ele perde um braço, a cauda, aquele pedaço ele vai crescer. Qualquer irmão já viu uma taruíra ali na parede com um pedaço da cauda ali cortada e uma pontinha já nascendo, uma pata cortada e um outro pedaço nascendo. E como é que conosco isso não acontece? Então, assim, a ciência até o dia de hoje tenta explicar como isso acontece. Como é que até aquele período desenvolve e depois ele para de desenvolver. Então nos mostra que a vida humana, cada célula do corpo, cada fio do sistema nervoso, quando você pega um corpo humano ali, a figura do corpo humano, e tira a pele, tira o sangue, você vê as raízes, todas aquelas terminações nervosas. Às vezes você sente uma coceira no dedo, isso parece que incomoda nas costas, mostrando assim que o corpo humano é uma obra-prima criada por Deus. Mostrando que tudo isso é uma criação perfeita do Senhor. Aí vem agora Satanás, com os seus meios, querendo mostrar para as pessoas que isso é banal, que isso não tem qualquer relevância. Mostrando que nos dias de Jesus era impensável o Messias ele vir gerado pelo Espírito Santo. Porque Maria, ela começa a questionar, mas como assim? Como isso vai acontecer? E o anjo fala para ela, primeiro saudando ela, mostrando para ela que o Messias ele teria que vir dessa forma, porque lá atrás, quando a aliança foi feita com Abraão, o homem ele pecava de uma forma que ele não poderia mais cumprir. Ele quebrava todos os dias aquela aliança feita com o Senhor. E somente agora, um homem perfeito, sem culpa, sem pecado, poderia desfazer essa aliança. Nós vemos que Deus ele não quebra a aliança. Toda a aliança estabelecida por Deus, ele já tinha morrido no pecado, não tinha como o homem ser oferecido ali, porque o homem já não tinha nada que poderia ser feito, somente um homem sem pecado poderia desfazer essa aliança. Por isso que Jesus ele vem através dessa concepção, porque a aliança feita com o homem, essa aliança foi desfeita pelo Senhor, e agora a nova aliança é estabelecida entre Cristo e o próprio Pai, mostrando que nós somos salvos não pela aliança feita com Abraão, mas a aliança feita com o Senhor. Nós somos salvos mediante a graça de Deus, dada a cada um de nós através de Cristo, porque os gentios não tinham salvação e veio através desse sacrifício com o Senhor. A aliança desfaz com o homem ali na cruz do Calvário, com o tetelestai, está consumado, foi consumada a aliança de Deus com o homem e é estabelecida entre Cristo e o próprio Pai, e hoje nós fazemos parte da aliança feita através do Senhor. E agora, quando essa aliança, desde o princípio, é estabelecida por Deus, nos mostra que era necessário que Cristo viesse dessa forma. Era necessário que Cristo fosse gerado ali naquele ventre, que ele tivesse essa natureza, que o corpo humano dele passasse por esse processo que todo ser humano passa, para que essa aliança fosse cumprida. E tem outro ponto interessante aqui, que mostra que, através aqui do momento em que Maria se encontra com Isabel, é muito interessante esse ponto. Porque a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Às vezes a percepção que tem é que com Maria
o Senhor chegou adiantado, porque Maria ainda era adolescente, porque no costume judeu, assim que a criança passa para a adolescência, através ali daquele primeiro ciclo, na concepção do judeu não existe essa coisa de criança, adolescente, jovem e adulto. A mulher, ela passa da infância, quando tem ali aquele primeiro sangramento, né, o primeiro ciclo, ela já pode ser considerada uma mulher adulta, porque pelo fato dela já ter a condição de gerar uma criança, então ela já é prometida em casamento. Então Maria, ela devia ter ali por volta de 13 anos, mais ou menos, quando o anjo aparece ali na casa dela. Já com Isabel, parece que ele chegou atrasado, porque Isabel já tinha se encerrado, Isabel já era uma mulher de idade avançada, por isso que quando o anjo fala com Zacarias dentro do templo, ele duvida, e o Senhor permite que ele fique mudo até que a criança nasça, porque parece que com eles chegou atrasado. Mas nos mostra que dentro do plano divino, tudo está estabelecido pelo Senhor, tudo está perfeitamente alinhado por Deus, nos mostrando que aquele adágio popular, Deus tarda, mas não falha, Deus escreve certo por linha torta, não sei o quê, tudo isso que as pessoas falam por isso não tem nada a ver. O que importa é aquilo que a palavra do Senhor nos mostra, de que Deus, Ele age no tempo determinado por Ele, e no tempo que nós estamos prontos para que isso aconteça. Então, pegando um gancho aqui, nessa passagem, nós podemos ver de que, independente de qual seja a condição do ser humano, Deus, Ele sempre vem agindo no momento certo em nosso favor. Deus, Ele sempre vem agindo na hora certa para poder dar vitória ao seu povo. Aqui nós vemos que, embora Maria teve dúvidas, mas ela teve a condição de gerar o Filho de Deus. Ela teve condições de ver crescendo e se desenvolvendo o Salvador da humanidade. Aí vem agora, nesse segundo tópico, mostrando a cultura da morte. No primeiro tópico nós vemos a concepção de Cristo, mostrando que a vida é algo tão importante que o próprio Deus escolheu esse meio para que o Messias viesse nos salvar. Poderia, como eu falei, aparecer ali Jesus Cristo já no meio da multidão, falando que ele era o Messias, assim como apareceu ali na casa de Abraão, mas foi através desse meio que o Senhor, Ele vem para nos salvar. Aí vem o segundo tópico, a cultura da morte. Aí vem já sobre o projeto ideológico, nos mostrando que nos dias de hoje, essa ideologia, algumas culturas que têm sido plantadas aqui no nosso meio, como tratar como comum a vida do ser humano, e aqui vem o comentarista trazendo sobre essas pautas que são como o aborto, a eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Que em muitos lugares isso acontece, esse controle de natalidade. Se eu não me engano, na Coreia isso acontece, acho que na Coreia do Norte isso acontece, na China, no Japão, se eu não me engano, isso também acontece. De famílias que, pelo governo, são determinadas que eles podem ter um certo número ali de filhos. Se tiver a mais, eles pagam uma multa bem pesada para o governo, pelo fato de ter uma criança a mais do que é permitido ali pelo que é estabelecido. Em muitos lugares é tratado como legalizado a eutanásia, que é o homicídio, né? É a morte premeditada com a intenção de aliviar o sofrimento daquela pessoa. Por exemplo, alguém que está ali em estado vegetativo, chega a família, em muitos países isso acontece, chega a família e assina um termo dizendo, essa pessoa ali está em sofrimento, né? Não vai acordar mais, está em coma profundo ali, a família vai lá e autoriza a pessoa. Ou existem outras pessoas que têm uma paralisia, a pessoa sofreu um acidente, ficou parada do pescoço para baixo. Às vezes mexe só o olho, ou fala ainda. E essa pessoa vai lá e decide fazer
a eutanásia, né? Decide dar fim à sua própria vida ali, com consentimento e tal, e assina. Então, todos esses meios que nos dias de hoje nós temos vistos, que em muitos lugares tem sido tratado como novo normal, a igreja tem que se posicionar contra isso, porque nós temos a palavra de Deus. Porque nós temos os princípios estabelecidos por Deus de que é Ele que é o autor da vida. É Ele que faz a vida no ventre materno, e é Ele que tem a autorização, o poder está nas mãos dele de dar, e o poder está nas mãos dele de tirar. Nós vemos já durante há muito tempo pessoas alguns cientistas que eles desenvolveram um meio de pegar a pessoa vai ser congelada ali, eu acho que no nitrogênio, e a pessoa vai ser despertada daqui a 300 anos essa pessoa vai ser despertada. Porque existe alguns animais, acho que um sapo lá que fizeram o experimento, congelaram o sapo, e depois de não sei quanto tempo eles congelou, o sapo estava vivo. Tem um peixe também, que o peixe congelado, já tem vários vídeos aí, pega o peixe, coloca dentro da água, o peixe está todo travado ali, todo congelado. Aí vai aquecendo dentro da água, tá, o peixe começa a nadar ali de novo. Então alguns cientistas já têm colocado, existem muitas pessoas que chegaram a fazer isso, a congelar o seu corpo, porque acredita que daqui a trocentos anos ele vai acordar, ele vai viver naturalmente, vai ser uma pessoa fora do seu tempo, vai ser uma pessoa ali que rompeu essa barreira estabelecida por Deus. Então, durante todo o tempo, o homem, ele tem, com a influência, é claro, de Satanás e com a sua corrupção também natural, ele tem tentado ir contra aquilo que é estabelecido por Deus. Nós vemos vários experimentos de pessoas que já pensam, por exemplo, ir para outros planetas para criar uma civilização alternativa lá. Porque o oxigênio daqui, porque é isso, o aquecimento global, é aquilo outro e tal. Então eles já pensam em criar uma outra civilização em outros planetas e tentar ver um planeta que é adaptável à condição humana para que isso seja possível durante algum período. Então são alguns meios que às vezes a gente olha e pensa assim, isso é irrelevante, isso é loucura na cabeça dessas pessoas. Aí vem temas, como nós temos falado aqui nessa manhã, sobre a vida humana, e algumas pessoas começam a olhar assim, isso é besteira. Aí vem outras pautas, que já vem movimentos, como o movimento feminista, que tem levantado frases como, meu corpo, minhas regras. Mulheres que vão para o meio da rua, às vezes seminua, dizendo, é o meu corpo, é eu que decido o que eu faço do meu corpo, é eu que decido aquilo que eu quero, é eu que decido aquilo que eu não quero, é eu que faço, é eu que escolho, eu sou autossuficiente. Querendo determinar que ninguém pode nem se opor. Aí vem hoje uma outra narrativa que tem se espalhado de forma absurda e que muitas pessoas às vezes têm concordado com isso, que é o tal do lugar de fala. Não, o homem não pode falar contra os gays porque não tem lugar de fala, porque não é gay. O hétero no caso, né? O homem não pode falar sobre mulheres porque não é mulher. O não sei quem não pode falar sobre o aborto porque não é uma mulher que não está grávida não pode falar sobre aborto. Isso não pode falar sobre aquilo. O branco não pode falar sobre negro. Esse grupo de pessoas não pode falar contra aquele outro grupo de pessoas. E já começam a trazer esse tipo de censura. E a igreja passa a ser perseguida através dessa forma. Não, a igreja não pode falar contra os gays. A igreja não pode falar contra aborto. A igreja não pode... E começam a criar e pegar alguns espantalhos e colocar eles ali como referência. Como, por exemplo, nós vimos, alguns dos irmãos talvez viram recente, um pastor da igreja da Lagoinha, não, na verdade não sei se ele era pastor, mas um crente lá da igreja da Lagoinha, que tinha um papel ali ativo no ministério de crianças, que abusava das crianças dentro da sua casa, no seu apartamento. Tinha um trabalho ali, infantil, mas ele abusava daquelas crianças. Aí vem agora
todo esse lado esquerdista e pegam esse caso para querer definir o que é a igreja do Brasil. Ah, pastor é estuprador. Ah, pastor é intolerante. Ah, pastor é isso, pastor é aquilo outro. Querendo mostrar que a igreja não é aquele que produz vida, que a igreja não é um lugar que produz cura, mas a igreja é um lugar que é um risco para as crianças. A igreja é um lugar perigoso para as pessoas, porque as pessoas vêm para cá e trazem as suas riquezas. As pessoas vêm para a igreja e fica pobre, porque dá o seu dinheiro. Ah, a pessoa vem para a igreja e fica aqui, com a lavagem cerebral, dizendo ali que não pode isso, que não pode aquilo outro, se opondo contra esses meios, sendo que a igreja foi chamada para isso, para esse embate, para esse confronto contra o inferno. Com essas pautas, querendo que a igreja aceite isso e fique calada diante dessas situações, dizendo que, não, de fato ali, a igreja não pode se posicionar contra isso. Aí quando a gente entra dentro daquilo que, além daquilo que a Bíblia diz, o que a ciência vem confirmando, mostrando que a vida gerada dentro do ventre não é uma extensão do nosso corpo. A vida gerada dentro do ventre não é uma extensão da alma, da vida da mulher. Até porque para se ter uma vida precisa de um homem e de uma mulher para gerar uma outra criança. E esse que está sendo gerado lá não é uma extensão do corpo da mulher que está gerando ali aquela criança. Não é uma extensão como cresce as unhas, como cresce o cabelo. Então, a mulher que está gerando a criança, ela não pode decidir sobre a vida daquela criança que está no ventre. Porque isso é algo tão interessante. Quando a gente fica doente, a primeira coisa que o nosso corpo ele faz é ativar as células de defesa. Então, primeiro sintoma, a gente sente uma febre, porque a temperatura do corpo vai subir, para que as células de defesa entrem em ação para combater aquele invasor, um vírus da gripe, um vírus disso, um vírus daquilo outro. Então, o primeiro sinal de alerta que nós temos, que a gente está doente, é uma febre. Às vezes você vai sentir aquele mal-estar, aquele cansaço, aquela fadiga, porque o nosso corpo está dando um sinal de que algo não está bem. Então, a primeira coisa que o corpo faz é dar esse sinal, e o corpo já começa a entrar em defesa para expulsar aquela enfermidade. Só que quando nós vemos ali no caso da gestação, é algo tão interessante, que no momento em que ocorre a fecundação, o gameta masculino, o feminino, as células se unem, a primeira coisa que o corpo faz é produzir o que a medicina chama ali do saco gestacional. Eu me lembro que quando o Carol descobriu ali, falou que estava grávida, fez o teste, foi lá, fez o exame de sangue e tal, aquela empolgação, vamos lá para ouvir o coraçãozinho bater, aquela coisa, foi na primeira ultrassom, o médico foi lá, fez a ultrassom e tal, e está olhando e nada está acontecendo. Aí a gente já fica meio assim, era para estar ouvindo o coração. Ele vai lá, troca, eu acho que são as lentes que vai vendo durante as semanas, e chegou, acho que o máximo que consegue ver ali é 3 semanas, e não tinha nada lá. Ele olhou assim, só tinha um pontinho, naquela imagem da ultrassom, só tinha um pontinho, e dentro desse pontinho era para ter um outro pontinho, que no caso era um embrião. E a única coisa que ele estava vendo ali era o saco gestacional. E ele falou para ela, de fato você está grávida, porque tem aqui o saco gestacional, mas a gente ainda não está conseguindo ver o embrião. E era o máximo que conseguia ver ele ali era de 3 semanas. Então, o entendimento que tinha é que Josué ele tinha menos de 3 semanas, mas já estava lá, porque tinha o saco gestacional. Porque primeira coisa que o corpo faz durante a gestação é criar o saco gestacional, porque isso vai proteger o embrião para que ele não seja expulso do corpo como um vírus. Porque a mulher vai sentir enjoo, a mulher vai sentir aquilo outro, a mulher vai sentir o seu corpo tendo algumas transformações, e essas transformações que o seu corpo vai sentindo é as células de defesa para expulsar aquilo que é considerado ali como um objeto estranho. Então o saco gestacional, ele serve para proteger o embrião e ele não ser expulso do corpo humano.
Com 3 semanas não dava para ver, mas ele já estava lá. E a ciência vem mostrando que cerca de 10 dias aproximadamente após a fecundação ali do espermatozoide com o óvulo e tal, após 10 dias dessa fecundação, ali já tem a vida humana. Aí vem alguns movimentos dizendo, não, a vida só passa a existir depois de tantos meses. Ou outros vêm falar, não, a vida só vai de fato existir depois que nasce. Não, a vida de fato só passa a existir depois que o cérebro está formado. Mas a palavra do Senhor nos mostra, ali por exemplo no livro de Jeremias, Jeremias dizendo que ainda antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia. Mostrando que a vida passa da nossa compreensão, está além do nosso entendimento. E a ciência tenta explicar essas coisas, mas fica diante de muitas perguntas sem respostas. E ali aquele embrião vai se desenvolvendo, a mulher vai lá, né, todo mês com alegria, ouve o coraçãozinho disparado, parece ali, né, que está fora do normal. Aí vem toda aquela questão ali, e vem a ciência explicando tudo isso. Que não é a mulher que vai dar o desenvolvimento ao embrião, mas é ele próprio que vem regulando toda a sua fase de desenvolvimento. É o embrião que regula todo aquele líquido amniótico que está dentro ali da bolsa. É o embrião que vem desenvolvendo e vem puxando aquelas células que vai desenvolver ali, que vai fazer o seu corpo crescer. E é claro, lógico, que obviamente é Deus que vem fazendo todo esse crescimento. É Ele que diz a hora natural do nascimento. A mulher vai lá, o médico já olha, ó, vai nascer durante o mês tal, aproximadamente do dia tal até o dia tal. Aí às vezes a mulher surpreendida está dentro de casa, começa a contração, a bolsa rompe, aquela coisa toda ali, de forma natural, obviamente, é claro. Aí parte já para o hospital, por quê? Porque o homem ele vai dar uma previsão. Mas é ali a criança dentro do ventre, mostrando que o tempo determinado para que ele nasça é estabelecido pelo seu próprio desenvolvimento. A placenta, tudo aquilo que está em volta dele ali, passou a proteção, mostrando que uma vida está gerando uma outra vida que não tem nada a ver com a sua, não é uma autorização, não é um direito daquela mulher que está gerando aquela criança decidir sobre a vida daquele que está dentro do seu ventre. E isso não é estabelecido somente pela lei, pela legalização, mas isso é estabelecido por Deus. E quando hoje nós temos leis que ainda algumas, né, embora no Brasil, existe já alguns meios ali que já permite, se eu não me engano, aborto, que é em caso de estupro, né, algumas situações ali que ainda permite o aborto, mas de forma geral, como em outros lugares, eu acho que na Colômbia isso já está legalizado, a pessoa pode chegar ali por qualquer motivo e abortar, mas isso nos mostra que, como o comentarista mesmo aqui coloca, a vida humana ela é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida, e o que não pode ser violado por nenhum tipo de cultura. Então não é o homem que determina aquilo que já foi estabelecido por Deus. Não é o ser humano que vai dizer que o outro merece ou não nascer. Não é o ser humano que vai olhar e vai dizer, não, eu não quero ter essa criança, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro. Aí a igreja olha diante dessas situações, aí vai as mulheres lá para a rua, fica lá seminua, e fala, meu corpo, minhas regras, aí eu faço isso, eu falo aquilo outro. São pessoas que têm se levantado para ir literalmente contra a palavra de Deus. Em nenhum tempo da história, a Bíblia tratou a mulher com inferioridade. É claro que o homem e a mulher tinham papéis sociais completamente diferentes. O homem era aquele que ia para o trabalho, ia para o campo, ia arar a terra, ia apacentar gado, dormia a maior parte do tempo no pasto para cuidar dos animais. O homem é aquele que ia para o trabalho ali pesado. A mulher é aquela que ficava dentro de casa, cuidava dos filhos e cuidava ali de toda aquela criação da criança e cuidava do lar. Mas em nenhum momento da história
pela palavra de Deus, a mulher foi tratada com desprezo. A mulher foi tratada como objeto. Todo o tempo da história, a mulher foi tratada com a dignidade que merece, com o respeito que merece. Não é à toa que nós vemos no ministério de Jesus o papel das mulheres de uma forma tão influente, o papel das mulheres de uma forma tão ativa, como por exemplo, Jesus ali, ele foi sepultado, as mulheres que foram lá. Jesus, quando ressuscita, ele aparece primeiramente à mulher, porque o testemunho da mulher, para que fosse válido diante do sinédrio ali, precisaria de duas para poder, como se a palavra de duas mulheres representava a palavra de um homem. Então, naquele momento ali, Jesus aparece primeiramente uma mulher, depois aparece aos seus discípulos, e durante todo o tempo da história da igreja, o Senhor vem levantando mulheres para que essas sejam influentes no ministério. Não é à toa que na nossa igreja tem pastoras, tem cooperadoras, diaconisas, mulheres que muitas das vezes é sacerdote dentro da sua casa. Mulheres que muitas vezes são aquelas que fazem um papel que a princípio era só o homem que fazia, que era ser uma referência, uma liderança religiosa dentro do seu lar. Então, é um papel da igreja, é o papel dos crentes, é o papel das mulheres cristãs, de todos nós, como povo de Deus, não tratarmos isso como algo normal, como algo comum, ou como algo que, não, eu não vou entrar nesse tipo de debate. A igreja está aqui para se posicionar. A igreja está aqui para pregar a palavra de Deus, mostrando que nós servimos um Deus que veio para dar vida, um Deus que veio para trazer para cada um de nós o cumprimento da sua palavra, que Ele é amor, Ele é paz, Ele é gozo. O Senhor veio para trazer vida onde só existe destruição e existe morte. O Senhor pode transformar a vida da pessoa independente de qual seja o meio que ela estiver vivendo, mas a igreja não pode se calar diante dessas situações. Por isso que nesse trimestre, o comentarista ele vem trazendo esses temas como homossexualidade, aborto, suicídio, temas que são debatidos lá fora. E algumas vezes dentro da igreja, isso é tratado como um certo tabu. Não vamos falar disso, não vamos falar aquilo outro, não sei o que, fica ali cheio de coisa para poder falar. Em muitos lugares, eles não entram nesses pontos porque do Senhor tem essa obrigação, tem essa responsabilidade de se posicionar contra. No terceiro tópico, o comentarista vem falando sobre a sacralidade da vida. E vem mostrando que a vida, ela é inviolável, a vida ela é sagrada. A vida ela é uma criação de Deus. A vida, como o comentarista diz aqui, é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Aí nós vamos ver muitas contradições e muitos debates quando, por exemplo, vão se falar, os cristãos eles são questionados dessa forma, mas em questão do estupro, como que a igreja vê diante dessa situação? Uma mulher que foi estuprada, uma adolescente que foi estuprada, como que a igreja olha para essa situação? E a igreja, o posicionamento da igreja, o posicionamento da palavra de Deus de forma alguma a igreja concorda, de forma alguma a igreja vai olhar como naturalidade esse abuso que as pessoas sofrem, mas uma coisa não justifica a outra. É difícil, muitas igrejas, muitas pessoas evitam de falar disso, porque parece que não tem qualquer tipo de compaixão, porque eles levantam de uma forma até ali melancólica, de uma forma emotiva. Poxa, mas a mulher vai passar 9 meses gerando uma criança que foi fruto de um estupro. A adolescente vai passar 9 meses gerando uma criança que ela não queria, com uma pessoa que não era seu marido, uma pessoa ali que abusou sexualmente dela. E como que a igreja tem condições de falar isso que não pode abortar?
Porque um pecado não pode justificar outro pecado. A primeira coisa, primeiro pensamento humano, quando acontece na sua família, é de querer interromper, é de querer agir, não, isso não vai acontecer e tal. Mas a palavra do Senhor já está estabelecida de que nós não temos o controle sobre a vida de outra pessoa. É somente Deus que tem esse poder. É somente Deus que dá e é somente Deus que tira. Então, uma coisa é a pessoa ali, é claro que a igreja não concorda, a igreja se posiciona contra isso, não vai tratar com naturalidade um estupro, uma pedofilia, mas a igreja também não vai concordar que um aborto nessa condição aconteça. Se a pessoa não quiser ter aquela criança, existem muitos outros meios de adoção, enfim, que pode ser direcionado dessa forma, mas a igreja não pode, de forma alguma, se posicionar a favor. Por mais que seja difícil, por mais que seja, às vezes, até complicado, porque uma coisa, as pessoas até falam, uma coisa você vê isso do lado de fora. Outra coisa é quando é dentro da sua família, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com a sua irmã, enfim, com alguém próximo a você. Mas, independente de qualquer meio que isso aconteça, se é dentro da nossa igreja, se é dentro da nossa família, na vizinhança, em qualquer outro lugar que for, um pecado, que não foi essa pessoa que cometeu, que foi por uma outra situação, não é justificável para que outro seja cometido, que é um homicídio, um assassinato de alguém que não escolheu, de alguém que não premeditou. É claro que a criança não teve essa condição. Existe um outro meio também que é debatido, que é a gestação da criança, acho que é anencéfala, quando tem todo aquele desenvolvimento e não tem a formação cerebral. Desenvolve o corpo, o coração, enfim, os órgãos se desenvolvem, às vezes até os olhos se desenvolvem, mas a formação cerebral não acontece. Em muitos casos, as crianças, elas nascem até com essa cavidade, né, do crânio aberta, exposta, porque não tem essa formação. Se eu não me engano, um dos últimos órgãos a se formar por completo é o cérebro. Então, às vezes, durante a gestação, acontece da criança não se desenvolver nesse ponto e não ter o cérebro. Nesse ponto, não é nem considerado um aborto, porque ali não tem uma vida. Porque a partir do momento que nasce, já nasce sem vida, em muitos casos. Aí entra um outro ponto de testemunhos, que já vimos alguns testemunhos desses, de pessoas que estavam nessa condição de ter um laudo médico, de falar, infelizmente essa criança aqui não tem cérebro, então não pode se considerar nem que ela tenha ali, a medicina falando, não tem como se considerar que tem uma vida, porque em muitos casos já nasce já sem vida. Quando corta ali o cordão umbilical e tal, e separa do corpo da mãe, essa criança não vive, não tem cérebro. Como eu falei, em muitos casos acontece de não ter o crânio fechado, fica exposto. E de pessoas que, servos de Deus, já vimos testemunhos dessa forma, de pessoas servos de Deus que oraram ao Senhor. E o Deus que é o dono da vida reverter essa situação. E no momento do nascimento, a pessoa ali, a criança ali, viver a vida toda diante de um laudo de um médico que falava que não tinha vida. Então, diante de todas essas situações, a igreja tem o maior recurso que a medicina nunca poderá oferecer, que é a fé, que é o nosso Senhor, que é o Deus a quem nós servimos. Temos diversos testemunhos, como por exemplo da pastora Brunella, que recebeu ali um laudo, né, de que um dos seus filhos, eu acho que era o Jonathan, não tinha mais vida, e através ali, o processo natural é o que? Não tem vida, então vai lá e faz, e tira ali, né, faz ali a retirada. Em outros casos, leva aquele sofrimento da mulher, leva até o final,
dependendo do estágio que for, leva até o final, faz uma cesárea ali e tal, para poder tirar aquela criança que já não tem vida. Mas nós temos o Senhor, a quem podemos recorrer, foi o que ela fez, foi o que o pastor fez, orou ali, Deus que é o autor da vida, trouxe ali, e hoje está aí uma criança abençoada, com muitas promessas de Deus na vida dele, está aí crescendo, se desenvolvendo, sendo uma bênção. Da mesma forma foi o Josué, enfim, são muitas outras crianças que recebem ali, ou que durante algum período alguma coisa acontece, e que de forma natural a medicina diz não, o comportamento, a atitude é essa, mas a igreja tem um outro comportamento, porque nós temos a Deus, mostrando que a vida pertence a Ele, a vida é sagrada, a vida começa em Deus, porque Ele é o autor da vida. Lá ainda no Jardim do Éden, se Deus ele não soprasse o fôlego ali em Adão, nós seríamos como os animais, que após ali a morte simplesmente deixam de existir. A nossa alma ela não morre porque o fôlego de vida ali soprado pelo Senhor foi nos dado o Espírito de Deus. Por isso que a alma humana ela não morre. Por isso que não é permitido que nós, por exemplo, vemos nos alimentar do sangue do animal, porque a alma do animal está ali no seu sangue. E por isso que os animais, eles não são eternos. Ele morreu ali, ele acabou. E a nossa condição é diferente dele, porque após a morte o nosso corpo volta para a terra. E o nosso espírito e a alma ali são unidas, é justamente porque isso veio de Deus. Então a vida é algo que pertence a Deus, é algo que é criação do Senhor, e não depende do homem para poder decidir, não depende do governo decidir, não depende de movimentos que têm se levantados, que eles são chamados desses movimentos progressistas, nos dias de hoje, dizendo que a pessoa vai decidir sobre a vida do outro. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus, e tem vários textos do Gênesis, vários textos ali dos Salmos, mostrando que ainda ali o embrião Deus já conhecia, mostrando que a vida pertence ao Senhor e nós somos criaturas perfeitas de Deus. A posição da igreja é combater de forma firme, de forma pautada nas Escrituras, de forma incisiva, tudo aquilo que o mundo tem levantado nos dias de hoje. Irmãos, às vezes parece que é simples, e existem pessoas que nem acompanham o que está acontecendo no nosso país, mas o inferno tem se levantado de forma muito incisiva contra a igreja do Senhor. Nós vemos recentemente que tudo aquilo que foi construído durante o governo passado, de valores que eram resgatados dentro do Brasil, que era a questão do patriotismo, a questão da família, a questão dessa condição natural, divina, que é o homem hétero, da família ali natural, o homem e a mulher, todos esses valores que estavam sendo resgatados, nós vemos que o inferno ele se levanta para querer calar tudo isso. Nós vemos nesse atual governo, e nós vemos toda aquela movimentação do inferno, para querer sufocar tudo aquilo que é estabelecido por Deus, porque hoje a sensação que nós assistimos na televisão, nós assistimos nos jornais, é que tudo aquilo que é estabelecido por Deus, com o passar do tempo, isso vai ser esquecido. Porque nós vemos pessoas corruptas, pessoas criminosas, ocupando um lugar de trazer leis e decidir até mesmo sobre a vida da igreja. Recentemente nós vemos ali o presidente Bolsonaro recebeu uma sentença de que ele não pode mais se eleger durante 8 anos, simplesmente porque ele questionou as eleições, questionou se as urnas estavam sendo ali legítimas os votos, e é algo que ele questionava desde a época que ele era deputado federal. Outras pessoas fizeram esse questionamento, e nós vemos de forma sutil, alguns meios e de outras formas escancaradas também, pessoas que estão na Suprema Corte
E é até assustador, porque as pessoas que estão lá foram pessoas indicadas pelo atual governo e que tratam a lei, que tratam a Constituição e que tratam a igreja como verdadeiramente inimigos. Porque vem censurando, não pode mais agora falar disso, não pode mais falar daquilo outro. Vai chegar uma hora que, de forma escancarada, a situação vai se apertar contra cada um de nós. Existem meios nas próprias mídias, do YouTube, do Instagram, do Facebook, se você vai compartilhar algumas matérias, a própria plataforma vem te censurando, dizendo que você não pode compartilhar aquilo por algumas palavras que lá estão, já dizendo já para nós que aquilo que está estabelecido na palavra de Deus e vai, de uma certa forma, vai ser combatido. Você vê pessoas da mídia, pessoas influentes nesse meio secular, se levantando dizendo, não, a Bíblia ela tem que ser atualizada. Palavras que excluem essas minorias têm que ser retiradas da Bíblia. A Bíblia tem que ser reescrita, porque as pessoas agora levantam essas pautas, como por exemplo da homossexualidade, do aborto, da eutanásia, enfim, todos esses meios que eles querem normalizar. A Bíblia combate o adultério e agora eles vêm normalizando o adultério. A Bíblia combate a pedofilia e existem muitas pautas desse atual governo que é a favor da pedofilia. Nesse movimento agora desses parada gay, crianças ali no meio da rua e pessoas com a placa dizendo lá que crianças também são transexuais e vem trazendo uma quantidade infinita de definições para distorcer aquilo que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o homem, ele é formado ali à imagem e semelhança do Senhor, que o homem ele é um ser biológico, que não existe essa história da pessoa nascer uma coisa e se identificar com outra. A palavra já estabeleceu que o homem vai se casar ali, vai deixar seu pai, sua mãe, vai se unir à sua mulher, e esses vão gerar novas pessoas. Aí vem agora essas pautas dizendo, não, a pessoa pode se identificar como ela quiser. Se a pessoa se identificar como uma árvore, ela é uma árvore, uma ameba, ela é uma ameba. Se a pessoa se identificar como ali, vem outros, eu não sou de gênero nenhum, eu sou um OVNI. Eu não me identifico como homem, como mulher, não é isso, não é aquilo outro. A pessoa é uma pessoa que se não identifica como nada. Aí vem todas essas pautas progressistas, vem o governo levantando isso, vem meios sociais isso, e você vê uma grande contradição, é quando você vê um ministério formado ali para proteger as árvores da Amazônia, que levantam, porque as árvores é isso, e existe dentro desse mesmo governo um outro ministério para querer dizer que o aborto tem que ser legalizado, a droga tem que ser legalizado, e todos esses meios que vai contra a palavra de Deus tem que ser legalizado. E vem outros querendo colocar uma mordaça na boca da igreja, dizendo que nós não podemos falar nada contra isso, porque tem agora o tal do lugar de fala. Não podemos falar se não estivermos inseridos nesse contexto. Mas a igreja, desde o princípio, resistiu à perseguição lá do Império Romano com os fariseus. Os discípulos foram mortos por defender essa verdade. Os crentes protestantes foram perseguidos pela Igreja Católica durante toda aquela Inquisição por pregar a verdade. Até os dias de hoje, pessoas são mortas, são perseguidas por pregar a verdade. E nós aqui não somos diferentes. Embora a perseguição seja de uma forma que não é como acontece no Oriente Médio e em outros lugares, mas nós não podemos deixar de pregar a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa continuar protegendo a nossa igreja, que Deus possa continuar protegendo a nossa casa, que nós vamos continuar levando a palavra de Deus, para que não aconteçam a nós aquilo que aconteceu no livro de Juízes, de que os pais não ensinavam aos seus filhos de quem era Deus, e as gerações iam se passando, e as pessoas chegaram ao ponto de nem saber mais quem era o Senhor, nem saber mais que tinha uma aliança com Deus. Porque aqueles que tinham a palavra não se preocupavam de apresentar Deus para os seus filhos, não se preocupavam de apresentar Deus para a sua família. E é justamente na vida desses que Satanás ele investe, na mente das crianças,
na vida da família, porque ele doutrinando a mente das crianças, esses que estão numa janela de aprendizado, vai chegar um ponto de que toda a informação que ele recebeu é aquilo que não é a palavra de Deus. Aí fica muito mais difícil de se tirar aquilo que naquele período de consciência, de formação da mente humana, foi inserido aquilo que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. É nosso papel como a igreja do Senhor levar a palavra, combater com a verdade, seja onde for. Todo lugar vai ter aquele grupo de pessoas falando, mas aí falar, pregar evangelho, como muitas pessoas falam, pregar evangelho, pregar a Bíblia dentro de igreja. Dentro de igreja não é lugar de falar de política, dentro de igreja não é lugar de falar isso, dentro de igreja não é lugar de falar aquilo outro, dentro de igreja é lugar de falar sobre a Bíblia. E muitas pessoas se levantam dessa forma. No ônibus não é lugar de falar Bíblia, em praça pública não é lugar de falar Bíblia, na rua não é lugar de falar Bíblia. E aí nós vemos que, independente da oposição que o inferno venha fazer contra cada um de nós, é nosso papel defender aquilo que o Senhor nos deu, que é a palavra do Senhor. A conclusão diz assim: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase de gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer, a valorização da dignidade humana e o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Vamos a igreja nos colocar de pés. Nós vamos fazer o nosso fechamento. Lição de número 5. Vamos lá. Título da lição: a dessacralização da vida no ventre materno. Texto áureo: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. Agradecimento também aos irmãos que são matriculados da Escola Bíblica Dominical e que participam assiduamente todos os domingos das lições, aprendendo e adquirindo conhecimento da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus porque essa lição de hoje é uma lição necessária de ser ministrada e pela graça de Deus. Não é por causa da nossa igreja, que a nossa igreja tem essas informações. É para aqueles que nos ouvem na live, para aqueles que nos assistem, porque a realidade que nós vivemos hoje no Brasil é uma realidade escandalosa.
e muito bem aplicada nesta manhã pelo professor, que tudo aquilo que foi construído em 4 anos, acerca da família, do respeito, da moral e da religião, está sendo destruído em poucos meses deste ano de 2023. Porque quem governa o país hoje é contra os valores da dignidade cristã no Brasil. Mas nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos perfeitamente, ainda que a legislação mude, ainda que as pautas, conforme o professor já colocou nesta manhã, venha prevalecer, nós continuaremos guardando a palavra do Senhor. Não tem nada e nem ninguém que nos afaste dos princípios fundamentais da palavra de Deus, porque nós somos um povo que conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos aonde está a verdade, sabemos aonde estão os erros, e nós vamos continuar ensinando a nossa igreja os valores fundamentais da palavra do Senhor, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos. Nós vamos continuar, não tem ninguém que nos afasta disso aí. Mas quando eu digo que é fundamental, porque muitas pessoas nos assistem na live, porque essas eleições do ano de 2022, infelizmente, muitos cristãos inverteram os processos da ordem natural cristã. Muitos servos do Senhor votaram em pautas que já estavam escancaradas, todo mundo já sabia o que ia acontecer. E muitos cristãos se venderam por alguns benefícios financeiros, e hoje nós temos aí a governabilidade do nosso país, que nós sabemos que é contra os princípios cristãos. Nós vimos na ocasião do pleito eleitoral, e o professor está certinho, quando alguém quer dizer que não se fala em político dentro da igreja. Mas naquela época nós já sabíamos que as pessoas que queriam governar este país estavam buscando a bênção nos terreiros de candomblé, certos centros espíritas, que é na verdade o contrário da fé que nós propagamos, que nós ministramos. Então a igreja genuína, ela não foi enganada. Foi enganada aqueles outros cristãos que estavam buscando alguma espécie de benefício para si ou para a sua igreja. Mas quem prima pela verdade das Escrituras Sagradas não foi enganado por nada, não está enganado e continua firme no propósito. E nós fazemos parte deste grupo que conhece a verdade e que vai firmar e prevalecer na verdade. Se nós vamos poder votar naquilo que a gente quer ou não, isso aí é outra coisa lá na frente ainda. Não é tempo da gente pensar nas eleições. Uma coisa a gente tem certeza, que quando tudo parece estar destruído, então Deus se levanta e mostra que Ele é Deus. E eu acredito que no Brasil vai acontecer algo de extraordinário para a humanidade inteira, porque de Deus não se escarnece. Então eu acredito que Deus vai fazer algo de extraordinário, porque os crentes estão orando. E por falar nos crentes estão orando, tem um ministro também, é um ministro aí que está processando um pastor, porque o pastor começou a orar e dizer que Deus precisa fechar a boca grande daquele ministro. Então ele já está processando esse pastor, certo? Aí o que acontece? Processando ou não, irmão, a gente não está aí nem aí. Eu sempre falei com vocês, e a gente vai permanecer isso. Quando nós tivermos dúvida entre a palavra de Deus, a filosofia, a sociologia e outros estudos mais,
a gente vai ficar com a fé. Não resta dúvida. Então não tem ninguém que tira de nós a verdade das Sagradas Escrituras. Ah, vai sofrer retaliação. Não estamos preocupados com isso, porque já sabemos que biblicamente as retaliações elas virão até antes do arrebatamento da igreja. Então quem está em Cristo Jesus está bem, está feliz, está tranquilo, está consciente do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e a gente permanece na oração. O nosso caminho é a oração. Aquilo que o Congresso não consegue fazer, com seus 512, 13 deputados federais, com seus 81 senadores, aquilo que eles não conseguem fazer, e eles têm o poder para fazer isso, aquilo que eles não conseguem fazer, a igreja do Senhor faz com oração. Então a gente continua orando e deixa Deus trabalhar. Amém? Desde já o nosso agradecimento a cada um dos irmãos. Vamos ouvir essas crianças lindas e maravilhosas, louvar o nome do Senhor. Porque eu tenho que pagar meu cartão de crédito também, tá bom? Na limpeza do templo, está os pastores Gesiel e Itália, diaconisa Márcia, diácono Breno, cooperadora Dani e Guilherme. O café da manhã, a cooperadora Dani, o cooperador Eduardo, diácono Breno e o pastor Gesiel vão trazer a parte sólida, e a irmã Regina e o pastor Tália vão trazer o café. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Classe dos Cordeirinhos de Cristo, 9 matriculados, 7 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, total de assistência 8, não teve oferta. Estrela da Manhã, 2 matriculados, 2 presentes, não teve visitante, 3,50 de oferta. Classe dos Adolescentes, 7 matriculados, 6 presentes, 1 ausente, 1 visitante, 4,95 de oferta. Classe dos Adultos, 31 matriculados, 26 presentes, 5 ausentes, 3 visitantes, R$16,90 de oferta. Total geral de frequência, 46 pessoas.
Total geral de oferta, R$ 25,35. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer um agradecimento especial nessa manhã aos irmãos que aqui estiveram ontem para resolver o problema gravíssimo que estava acontecendo aqui na igreja, que foi esse rompimento aí do fogo, e eles vieram aí e fizeram o conserto. E nós vamos esperar a próxima chuva para ver se já está tudo certinho, para depois a gente fechar. Então são os pastores, pastor Tailo, pastor Eduardo, presbítero Jason, diácono Breno, Brian e Riquelme. Fica o nosso agradecimento a cada um desses irmãos que se disponibilizaram na tarde de ontem para resolver esse problema aqui no forno da igreja. Que o Senhor possa recompensar e abençoar a vida de cada um desses irmãos. Fica então o meu agradecimento em nome de toda a nossa igreja a esses varões valorosos que aqui estiveram. Que Deus possa abençoar. À noite estaremos reunidos aqui para adorar o Senhor e a culto de Santa Ceia. Já vem consertado de casa que não haverá concerto antes de cear, não, viu? Já vem consertado tudo em comunhão com o Senhor e chegar aqui, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, fica o nosso agradecimento agora ao professor Gesiel por essa lição que tivemos, aos professores dos adolescentes e também do departamento infantil. De pé, vamos agradecer o Senhor nosso Deus. Eu quero convidar o pastor Tálio para fazer esta oração de agradecimento ao Senhor. Nosso Papai do Senhor, bem, grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido depois desta manhã, ao aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Gisiel, a cada dia mais, o nosso professor. Que o Senhor possa abençoar a vida dos demais professores e que constantemente venhamos estar, Senhor Jesus Cristo, unânimes, para que venhamos aprender mais de Ti. Eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos que amem e aguardem a volta do Senhor. Vamos em paz, Deus abençoe. Eternado em nome de Jesus. Amém.